Como ter uma rentabilidade de 12% ao ano, no mínimo, no Brasil, é algo extremamente fácil. Olá, meu nome é Ojiba, já se inscreva nesse canal, curta, comente e compartilhe. Hoje eu quero comentar com você quais são as estratégias que nós adotamos aqui no Brasil para que nós possamos atingir uma rentabilidade anual de, no mínimo, 12% ao ano. Isso é difícil? Vamos lá. As primeiras coisas que a gente precisa comentar é o cenário econômico que nós estamos nos referindo. Uma coisa é eu falar aqui do mercado brasileiro e a outra é eu falar sobre o mercado norte-americano. Aqui no nosso mercado brasileiro, nós falamos de uma economia que cresce, na média, em torno de 2% ao ano. Esse é o crescimento médio do país. Eu gosto de utilizar essa métrica porque nunca ou dificilmente uma ação ela vai crescer mais do que o país. Acontece, sim, mas isso não acontece normalmente. Até porque, se isso acontecesse, ela ficaria maior do que o próprio país, certo? Então, é uma média interessante que nós podemos adotar como de crescimento das empresas. Estamos falando de um mercado em que a nossa meta, nossa Selic meta, a inflação meta, melhor dizendo, ela é de 3,5%. E, na prática, o nosso país não tem conseguido atingir isso. Quando você pega a média da inflação ao longo dos anos, ela fica em 5%. Ou seja, o governo te deixa mais pobre 5% ao ano. É diferente quando eu comparo o mercado norte-americano. É uma outra realidade. A nossa taxa Selic para combater essa inflação, para segurar essa inflação, hoje ela está em 15%. Só que quando nós vamos para a média, desde o plano real, nós estamos falando numa média de inflação de 13%, 12, 13%. Então, assim, veja que esse contexto macroeconômico é totalmente diferente quando eu for comparar ao mercado norte-americano. Se eu falasse do mercado americano, fecha a caixinha do Brasil, vamos para os Estados Unidos, eu estou falando que a inflação média deles foi de 3% ao ano. A nossa inflação média foi 5%. Enquanto que a média de taxa de juros norte-americana para combater essa inflação foi de, na média, 5% ao ano. Ou seja, o remédio que os Estados Unidos precisaram aplicar na economia para segurar a inflação foi menor. A resposta do porquê isso está justamente na estrutura econômica do país, do modelo de país que nós adotamos. No Brasil, há historicamente uma ânsia do governo em subsidiar setores da economia. Só que eu não estou falando que isso é algo ruim, né? Há subsídio para o agro, há subsídio para empresas amigas do governo, o BNDES faz isso extremamente bem, né? Só que na medida em que você começa a subsidiar um juros menor para uma série de parceiros na sua economia, não estou falando se é bom ou se é ruim, mas na medida em que você começa a fazer isso, você faz com que menos pessoas tenham acesso ao crédito na Selic atual. Enquanto eu tenho um empreendedor de um setor normal que não tem subsídios pegando empréstimos para mais de 15%, eu tenho o agro se financiando a 5%, 7%, e olhe lá, dependendo de qual programa do governo você conseguir. Isso traz um desequilíbrio econômico. Faz com que eu tenha que aumentar o remédio para todo mundo, para subir a régua lá em cima, porque eu tenho, nós escolhemos um estado que deu exceções a essa regra, de maneira que o remédio norte-americano foi de 5% para combater uma inflação de 3%. Aqui nós estamos falando de um remédio de 15% para combater uma inflação de 5%.
Diga-se de passagem, comentando isso, eu acho interessante você pesquisar, o próprio presidente do Banco Central, indicado pelo atual governo brasileiro, ele deu uma declaração falando que os juros, eles vão precisar permanecer nesse cenário, se nada mudar, até 2028, para que segure a inflação, porque é só lá em 2028 que a gente vai ter uma inflação de 3%. Então, eu quis fazer essa introdução. Isso aqui é introdução. Por quê? Agora você começa a perceber que a dinâmica econômica do mercado brasileiro e a dinâmica econômica do mercado norte-americano são totalmente diferentes. Bom, nessa dinâmica, olhando este cenário, eu tenho que, se a nossa média de taxa de juros no Brasil, ela foi de 13,84% ao ano, e nós estamos falando que o IBOV retornou, na média, 12% ao ano, se você fosse um investidor de renda fixa, ou se você fosse um investidor de ações, conservador, se você tivesse investido em renda fixa e no índice brasileiro, você teria obtido uma rentabilidade mínima de 12% ao ano. Legal? Então, por isso que eu gosto de usar esse cenário como base. Porque aqui no nosso país, apesar dos pesares de ser economia, que a gente já falou aqui dos problemas que acontecem, se você olhar com um pouco mais carinho, estudar um pouco mais, assistir mais os meus vídeos, você vai conseguir ter uma rentabilidade melhor do que isso. Na minha carteira pessoal de investimentos, só de dividendos, eu não estou falando de valorização, não estou falando de o quanto que as empresas conseguiram crescer a receita, eu não estou falando de como que essas empresas abriram mais lojas e assim por diante, estou falando de dividendos. Eu tenho 10% ao ano. E são empresas que crescem ano a ano, anualmente. Então, tudo isso que eu estou falando para você, por quê? Você precisa entender a desenhar o cenário macroeconômico simples, como eu disse. Isso não muda. Tudo que eu falei aqui até agora são realidades, são fatos postos que não se... Claro, ao longo do tempo, como nosso querido Howard Marks já disse em seu livro, vai haver ciclos econômicos e você vai se aproveitando disso. Mas, na média, esse é o retorno que você vai ter. Na média. Claro que, como por exemplo, o Warren Buffett, ele acaba nos dizendo, vai haver estratégias que você vai implementar que você vai conseguir bater o seu índice de referência. Nos Estados Unidos, o S&P, nós estamos falando que na média ele rendeu em torno de 10% ao ano. Quando você compara o S&P com a Berkshire do Buffett, você vê que ele bateu o mercado e muito, tá? Então, perceba que talvez, se você gostaria de ter uma exposição ao mercado norte-americano, como eu disse, lembra que eu falei de você fazer o balanceamento da sua carteira? Você pode colocar um percentual em renda fixa, um percentual em ações Brasil e um percentual em ações norte-americanas. Se normalmente, em condições normais de temperatura e pressão, a Berkshire conseguiu bater o S&P. Na maioria dos anos, claro, sempre vai haver anos que não vai conseguir, volatilidade. Isso há em todas as estratégias de investimento. Quando você vai, por exemplo, a Joel Greenblatt, ele mostra na fórmula mágica que a fórmula dele bate o mercado. Agora, houve sequências inclusive de até 5 anos, mas na média 3 anos, que a fórmula deu resultado negativo. Mas, na média, ela superou o mercado. Então, por isso que entenda que é importantíssimo você ter uma estratégia. Entender o mercado em que você está investindo. E, por último, você saber planejar de acordo com o seu perfil, com a sua idade. Então, você planeja a estratégia com base no mercado e agora vai disciplinar os teus investimentos, aonde você vai fazer a alocação, o balanceamento de acordo com o teu perfil de risco financeiro e os teus objetivos.
Eu gosto disso porque se você tem essa rentabilidade base de 12% ao ano, você consegue começar a traçar cenários. Cenários de independência financeira, cenários de liberdade financeira, que são diferentes, cenários de aposentadoria. Então, você começa a desenhar toda a sua vida a partir da idade atual em que você está até uma idade média do brasileiro, que é em torno de 77 anos. E aí, você quer que eu faça um vídeo falando sobre isso? Como que você planeja a sua vida, planifica isso de acordo com seus objetivos e alinha os seus investimentos? Comenta aqui se você quer que eu faça esse vídeo e eu vou postar para você, tá bom?